Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, diz o seguinte: todos podereis profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados, para que haja um aprendizado mútuo e todos se consolem mutuamente. No Antigo Testamento, somente alguns eram profetas de Cristo, eram profetas de Jeová, eram profetas do Senhor, que o Senhor aparecia para eles e eles diziam: assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, e esse Cristo ter entrado na vida daqueles que creem nele, todos nós podemos ser profetas. Todos nós somos sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para sermos profetas do Senhor, para manifestarmos Cristo em nossa vida e em nosso viver. E todos nós, ao nos reunirmos, deveríamos ter a chance, a oportunidade de profetizar, de edificar-nos mutuamente. Pois esse é o modelo de reunião que existe na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo nos diz o seguinte: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Imagine se em todas as chamadas igrejas cristãs houvesse um treinamento prático para que todos os membros pudessem falar. Como não seria a nossa sociedade e o número de pessoas alcançadas pelo Senhor? De certo, haveria uma verdadeira revolução espiritual e até mesmo um avivamento do corpo de Cristo em toda a terra. Em cada ambiente familiar, social, escolar, profissional, haveriam agentes de Cristo, não agentes secretos, falando de Jesus, orando e vidas sendo transformadas por meio desses profetas. Na verdade, essa foi a proposta de Jesus. A partir de si mesmo e de convocar 12 discípulos, ele queria que isso fosse multiplicado. A partir daqueles 12 se multiplicasse, e essa era a prática da igreja cristã, para que o reino de Deus se expandisse e se manifestasse em toda a terra. Contudo, o que nós vemos hoje? Infelizmente, vemos uma centralização, onde a palavra, o poder, até mesmo da oração, é dado a alguns, não se permitindo, muitas vezes, pelo próprio sistema, que todos, ou que a maioria, manifeste o seu falar, manifeste Cristo a partir de uma comunhão com Ele e de um treinamento. Todos nós, na verdade, somos responsáveis por esse modelo. Nós criamos um sistema de clérigos e leigos onde somente poucos falam e uns milhares ouvem e até mesmo aplaudem. Poucos, na verdade, se dedicam à palavra, à oração, ao se consagrar a Deus, e esses, quando o fazem, são destacados, obtêm cargos, o que na verdade deveria ser uma realidade de todos. Não sei se ainda há tempo de uma mudança, de nos arrependermos de tal modelo, produzindo milhares de ouvintes, quando a proposta de Cristo seriam milhares de discípulos e pescadores de homens. Na verdade, infelizmente, criamos cargos hierárquicos e abandonamos o ensinamento real de Cristo. Esse fluir da vida por meio de todos os membros do corpo de Cristo.
sejam nas reuniões ou fora dela. Sentamos muitas vezes, na maioria das vezes, para ouvir uma palavra, louvores, como espectadores, mas nós mesmos não temos muitas vezes o compromisso de estarmos diante de Deus e não somos aqueles que promovem o reino de Deus no ambiente em que fomos postos para isso. Talvez o sistema já esteja totalmente enraizado e não haja mais nenhuma possibilidade de mudança de cima para baixo. Mas como membros do corpo de Cristo e profetas do Senhor, podemos operacionalizar essa mudança de baixo para cima, já que existe essa hierarquização. Nós mesmos nos consagrando ao Senhor, buscando em nosso viver diário uma vida de comunhão com Ele, objetivando a sua expressão de vida em nós. Só a partir daí haverá um reavivamento espiritual e individual, coletivo, produzindo outros que, inconformados com o que já existe, possam ser essa tocha de salvação espiritual para muitos outros. Se você, assim como eu, está inconformado com tudo que tem visto, seja você mesmo esse instrumento de Deus para a sua própria salvação e também para que outros sejam alcançados e edificados nesse corpo de Cristo. Que Deus possa ser conosco nessa era tão conturbada que vivemos hoje. Inscreva-se nesse canal e seja você também um instrumento de reavivamento espiritual.